Centro de Memória CTBC Telecom, depoimento de Eurípides Rocha Pereira, entrevistada por Luiz Egito de Cerqueira e Norma Lúcia da Silva, em Uberlândia, dia 4 de abril de 2002, entrevista número 75, realização Museu da Pessoa. Bom dia, dona Eurípides. Bom dia. Eu gostaria que, para início de conversa, a senhora, por favor, dissesse o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Eurípides Rocha Pereira, nasci em Tupaciguara e minha data de nascimento é 20/8/1950. O nome do seu pai e da sua mãe, por favor. Meu pai é Joaquim Rocha Machado e minha mãe Sebastiana Lina Pereira. Qual que era a atividade do seu pai? Meu pai era lavrador e minha mãe é dona de casa. E onde vocês moravam? Nós morávamos em Tupaciguara. Na cidade? Na cidade mesmo. A senhora conheceu seus avós? Meus avós, eu conheci apenas meus avós maternos. Os meus paternos, eles morreram, eu era muito pequena, não conheci. A senhora se recorda do nome deles? Não. A senhora soube, na sua infância, assim, de onde eles teriam vindo, se eles eram da região, se vieram... Eles eram de Coromandel. Que fica onde? Fica perto de Abadia dos Dourados, Minas Gerais. E também trabalhavam na terra? Também. E a atividade do seu pai, como é que a senhora descreveria a atividade do seu pai? Como é que ele... Meu pai ele trabalhava em fazendas, né, como lavrador. Mexia com roças, assim, de arroz, feijão, milho, essas coisas assim. Mas não era proprietário? Não. E a família morava em Tupaciguara? Morava. Como é que era Nós morávamos. Era uma casa assim muito simples, nós éramos muito pobres, entendeu? E nós éramos em 8 filhos. E nós moramos lá, nós íamos de Tupaciguara, eu tinha 8 anos de idade. Viemos para Uberlândia, porque meu avô materno morava aqui. Mas antes da gente vir para Uberlândia, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais de Tupaciguara. Como é que era a cidade? Como é que era... A cidade era muito pequenininha, muito pequena, muito, assim, familiar, né? Era uma cidade com poucos habitantes. Mas eu tive uma infância muito boa lá, assim, eu estudava numa escola pública e minha mãe trabalhava de lavadeira. Ela lavava roupa para fora para ajudar meu pai. E a gente morava numa casa assim de chão. E éramos assim uma família bem unida. E a senhora podia descrever essa casa? Como é que ela era o desenho dela? Como é que ela se distribuía? Minha casa tinha cozinha, sala e um quarto. Na sala tinha um banco de madeira. Na cozinha tinha o fogão de lenha, né, e uma prateleira. E no quarto tinha as camas. Tinham quatro camas. Era um quarto apenas? E a rua que a senhora vivia, as brincadeiras, como é que era? A rua não tinha asfalto na época. E a gente brincava muito assim, eu gostava muito de brincar com as crianças assim, eu andava de bicicleta, eu subia nas árvores, vivia caindo das árvores. Eu apanhei muito da minha mãe, porque eu era muito levada, muito capeta, eu fugia de casa, entendeu? Uma infância assim, bem... Uma infância da pá virada? Da pá virada. E a sua primeira escola, a escola que a senhora começou a estudar? Eu estudei lá, chamava Conceição, Maria Conceição, lá em Tupaciguara. Eu não me lembro muito bem das passagens lá na escola, porque
porque eu estudei lá, assim, acho que foi 1 ano só. Depois eu mudei para cá, para Uberlândia. E qual foi o motivo da mudança para Uberlândia? Foi falta de recursos mesmo. Meu pai adoeceu, ele teve problema de cabeça, né? Ficou meio maluco, né? Para falar a verdade. E sumiu, desapareceu. Foi onde a minha mãe veio para Uberlândia, porque aqui estava o meu avô e tal, e eles ajudaram a criar a gente. Seu avô, o pai dela, né? É, o pai dela, o pai da minha mãe. E como é que foi para essa menina que tinha passado a vida toda em Tupaciguara, vir para uma cidade maior? Como é que isso... A gente foi morar num sítio, o meu avô morava num sítio no bairro Saraiva. E no início, a gente morava lá, depois nós fomos morar em outra casa. Eu fui morar com a minha tia, porque minha mãe não tinha muitas condições. E com 10 anos, minha mãe me doou para uma família que morava ali na Machado de Assis. Ela era diretora de escola, a dona Edna, e o marido dela era motorista de caminhão. E foi onde eu passei todo o restante da minha infância, da minha adolescência e a mocidade, praticamente. E ali eu estudava, trabalhava lá na casa também, tomava conta da casa. Como é que é essa história de doou a senhora? Porque ela não tinha condições de cuidar da gente. Então ela me levou para lá e falou: olha, a senhora toma conta dela. E aí minha mãe foi morar na roça, né? Foi onde ela foi morar na roça, não tinha condições, eu tinha que estudar. Ela tinha mais 3 filhos pequenos. E eu tinha um irmão que já estava assim, bem mocinho. Ele foi tomar conta da fazenda e minha mãe foi morar com ele. E eu já tinha 10 anos, quer dizer, eu tinha que estudar, né? Era eu e minha outra irmã. Aí eu fui morar com essa senhora para estudar e para ficar aqui na cidade. A senhora via sua mãe, a sua família com frequência? De vez em quando. Eu via minha mãe assim, de 6 em 6 meses. De vez em quando que eu a via. E aquela menina de 10 anos aceitou isso? Como é que a Eurípidezinha aceitou isso aos 10 anos? Eu acho que tem certos momentos na vida da gente que já não tem escolha, né? Então, eu aceitei porque o meu objetivo era estudar também, é ser alguém, né? E se eu fosse morar na roça, por exemplo, talvez eu não teria estudado o que eu estudei, não teria sido, né, o que eu sou hoje, talvez. E como é que foi essa trajetória daí? A senhora foi para que escola? Eu fui estudar no Bueno Brandão, uma escola pública, e eu estudava... No início eu estudava de manhã, né? Depois que eu comecei a trabalhar nessa casa, eu comecei a estudar à noite. Aos 12 anos eu fui estudar à noite. E sempre estudei no Bueno Brandão, na escola. Depois eu fui para o museu, estudei no museu até o 3º colegial. Que era a escola? Estadual também. Estadual, né? E como é que era essa sua atividade na casa onde a senhora morava? O que a senhora... Quais eram as suas responsabilidades? A minha era tomar conta da casa. Porque lá a senhora trabalhava o dia todo, né? Então eu arrumava a casa, eu cozinhava, eu só não lavava roupa, mas o restante eu fazia tudo. Com 12 anos? Com 12 anos. Tinha filhos lá, crianças? Tinha uma menina só, que era da minha idade. E a senhora, que tempo que arrumava para estudar? Eu estudava assim, de tarde à tardezinha.
Depois, quando eu comecei a fazer colegial, eu estudava à noite, né? Eu chegava, estudava. Geralmente eu estudava até 1h30, 2h da manhã. Era o meu horário de estudar. Certo. E acordava que horas? Eu acordava às 6h. Não dormia muito não, né, dona Rita? Não, até hoje, eu me acostumei, porque hoje eu levanto 5h30, não reclamo. E nesse cotidiano todo, estudando e trabalhando dessa forma, a senhora já tinha um projeto, uma vontade, alguma coisa que gostaria de... Eu sempre tive uma perspectiva assim, muito boa para a minha vida, entendeu? Eu sempre pensei em estudar, porque eu sempre gostei de estudar. E eu pensava que a única forma de eu sair assim, daquela vida e ter uma vida melhor é através do estudo. Então, eu me preocupei muito com isso. Certo. E nesse meio tempo, dava tempo de se divertir, ter algum lazer? Me diverti muito. Eu saí, nós tínhamos uma turma muito assim boa, porque eu morava num local assim bem privilegiado, no centro da cidade. Então, as minhas amigas, os meus amigos eram todos vizinhos, entendeu? E a gente passeava muito, a gente tinha cinema no domingo, soarés no Uberlândia Clube. Assim, eu frequentava ótimos lugares. E como é que era a cidade dessa época, em Uberlândia desse seu tempo? Uberlândia dessa época era muito bom. A gente saía, por exemplo, domingo nós tínhamos a sessão das 5, né, de 5h30, o cinema, tinha os namoradinhos, tal, né, que sentavam com a gente, a hora que a luz apagava, a gente reservava lugar, eles vinham, sentavam, né. Então, a hora que a luz acendia, eles já iam todos embora para ninguém ver. E depois a gente tinha um barzinho ali perto do Bristol hoje, que ia todo mundo para lá. Aí depois a gente ia para Soaré, no Uberlândia Clube, ficava até 11h. Então era assim, e no sábado, geralmente todo sábado tinha uma brincadeira, que era chamada antigamente dança, né? Na casa de um amigo. Então cada sábado era na casa de um, então juntava todo mundo para dançar. Certo. Então era muito gostoso, era muito sadio. E isso numa época que a senhora já estava avançando nos estudos e já... Eu tinha 15 anos, 16, foi até os 22 anos, 23 anos, assim. A partir daí é que as minhas irmãs cresceram também, né? Vieram para cá. E com 23 anos nós resolvemos reunir a família, as irmãs. Aí nós alugamos uma casa e fomos morar as irmãs. E como é que foi esse desenlace com a casa onde a senhora... Foi muito difícil. Muito difícil mesmo, porque eu a considero como minha mãe, né? Minha mãe de criação. E ela também. Como é o nome dela? Edna Moraes. E foi assim, para ter esse desenlace, foi como se fosse um filho saindo da casa, né? Para morar sozinho. E essas suas irmãs estavam onde? Estavam lá? Eu tinha 2 irmãs que moravam com a minha mãe, né? Na fazenda, lá na roça onde ela morava. E tinha uma outra irmã que morava aqui na casa de uma tia minha, que era professora, que já era professora. Ela começou a lecionar e tinha 16 anos. Que é a minha irmã mais velha. E a senhora já trabalhava nessa época, fora o serviço doméstico? Eu trabalhava na CTBC. Eu entrei na CTBC, eu tinha 18 anos, 20 anos. Como é que foi esse processo quer dizer, a senhora era uma empregada, digamos assim, dessa casa, embora fosse uma pessoa da casa, mas tinha trabalho para fazer lá. Estudava ao mesmo tempo, e como é que foi o seu primeiro emprego externo, assim, quando a senhora começou a ter Olha, foi uma emoção muito grande, porque era uma coisa que eu sonhava, né, era trabalhar. E através de uma amiga minha que trabalhava na CTBC, trabalhava no setor de digitação, e essa amiga minha arrumou esse emprego para mim. Que ano era isso? Era 1973.
E o dia que eu comecei a trabalhar dia 22 de abril. E eu fui registrar dia 2 de maio. Foi como se eu tivesse ganhado na loteria, praticamente, né? Porque eu começava uma nova vida ali. E eu me dei, assim, totalmente para isso. Então, eu morava lá na casa, eu fazia o que eu podia, né? Durante o espaço que eu tinha, porque lá na digitação eu trabalhava 6 horas. Então eu tinha tempo de cuidar da casa também, né? Então eu fazia tudo. E esse momento da CTBC, quando a senhora, enfim, foi o seu primeiro emprego? Foi, assim? Meu primeiro emprego. E o que a senhora fazia na digitação? Era uma digitadora? A gente digitava os interurbanos, porque era serviço medido. Era o seguinte, as telefonistas faziam as ligações e tinham os bilhetes, né? E a gente fazia a digitação desses bilhetes para cobrança na conta telefônica. E o que constava nesses bilhetes? Constava as ligações, os minutos, né? O número do telefone, os minutos falados e o local para onde foi feito o interurbano. E o cálculo desse interurbano, do custo dele, a senhora fazia também? Não, esse cálculo já vinha feito, porque tinham outras pessoas que faziam esse cálculo. Como é que era esse ambiente de trabalho, esse local onde vocês, digitadoras, trabalhavam? Era um ambiente, assim, muito gostoso, né? Tinha as máquinas, eram as máquinas, assim, muito... Hoje a gente acha até esquisito, né? Era tipo uma máquina de escrever, quase. E só tinha mulher, e o nosso chefe, né, que era na época era chefe, era um homem, e a gente tinha um ambiente, assim, muito familiar. As meninas nós éramos muito unidas. Só que eu trabalhei nesse setor praticamente 15 dias só. Funcionava onde, desculpa? Lá na Avenida, na Rua Machado de Assis, esquina com a João Pinheiro 620. Na Avenida João Pinheiro 620. Mas a senhora ficou 15 dias lá apenas? Na digitação, sim, porque eu fui substituir uma colega de trabalho no setor de faturamento, para mexer com contratos de assinantes, que falavam, né? Antigamente era assinante. Então, a gente fazia o controle desses contratos para as ações, né? Porque vendia os telefones e o assinante tinha direito a ações. Então, a gente fazia esse controle. Quer dizer, isso tinha a ver com a sua formação educacional? Quer dizer, a sua trajetória na escola, a senhora formou-se em contabilidade? Não, eu estava fazendo colegial, né? E pretendia fazer uma faculdade. Só que eu pensava em fazer odontologia. Aquele trabalho para mim era apenas para eu ter, assim, eu conseguir um trabalho melhor, né? E eu pensava em fazer odontologia. Eu prestei o vestibular uma vez, não consegui passar, mas o curso era muito caro para fazer, eu não tinha condições também. Então eu nem tentei novamente. Sim. E resolveu assumir a sua paixão pelos números? Fiz administração de empresas. Certo. E quando eu trabalhei no faturamento, eu trabalhei durante 1 ano no faturamento, só que a sala do nosso presidente hoje, Dr. Luiz Alberto Garcia, era do lado e era separado por divisória de vidro. Então, como ele não tinha secretária, eu é que comecei a atendê-lo, tá? E daí eu já passei a atendê-lo e já passei a ser secretária dele. Quando logo após nós mudamos para Algar, na Industrial, eu já fui junto com ele como secretária. Eu fui a primeira secretária dele. Ah, interessante. Antes disso, a senhora
conheceu o seu Alexandrino? Conheci. Como é que foi o seu primeiro contato com ele? Foi assim, como eu era secretário do Dr. Luiz, né, ele ia muito lá, mas o seu Alexandrino não ficava muito na empresa, ele ficava mais nas obras, né, era na rua, olhando os empregados na rua, andando de caminhão, instalando telefone, ele não ficava muito na empresa. Então, o contato que a gente tinha era só de manhã, às vezes à tarde. E o seu Alexandrino não gostava de ver ninguém parado. Se ele chegasse e visse você conversando, a gente conversando com alguém, já perguntava, você não tem o que fazer? Você não tem o que fazer e tal. E o pessoal via ele e saía correndo. Era uma pessoa assim, dinâmica, uma pessoa que não parava e não conseguia ver ninguém parar também. E todo mundo morria, assim, morria de medo dele, sabe? Mas tinha justificativa esse medo? Ele tinha... É justamente por ele ser assim, uma pessoa assim... Eu chamava a atenção de quem fosse. Ele te via, se ele te visse parado em qualquer lugar, ele perguntava o que você estava fazendo ali, você não tinha serviço para fazer. E as pessoas viam ele e tremiam. A senhora se lembra assim de uma passagem que tivesse sido importante para a senhora, pela lição que deixou, pelo exemplo? Teve uma passagem que quando eu fui secretária do Dr. Luiz, eu fui secretária dele durante 3 anos, e a gente tinha... todas as regionais, elas passavam informações para a gente através de telefone de todos os serviços medidos das regionais. Então a gente pegava os números, né, desse serviço medido e passava. O Dr. Luiz fazia todo o controle, seu Alexandrino também, através dessas informações, por telefone. E uma vez o técnico de Tuiutaba me passou uma informação que não estava correta. Eu liguei para ele para confirmar, ele me disse que estava correta e eu passei para o Dr. Luiz. E o Dr. Luiz achou aquilo muito esquisito, o número e tal, e ligou lá, o técnico deu um outro número para ele. Aí ele veio me chamar a atenção, me chamou de burra, e eu fiquei assim... Porque se é uma coisa que eu não admito é a pessoa me chamar a atenção, gritar comigo e me chamar de burra, né? E aí eu tive uma atitude assim, não muito correta para com ele, assim, eu fiquei nervosa também, justifiquei, só que o técnico não admitiu o erro dele, né? E o Dr. Luiz queria me mandar embora de qualquer forma. Eu sou Alexandrino, chegou para ele na época e falou assim, eu acho que antes de você tomar qualquer atitude, você tem que saber realmente o que está acontecendo, né? E eu achei que ele foi muito sensato, assim, ele foi muito humano. E em várias outras ocasiões, assim, ele tinha algumas atitudes, assim, muito bonitas, muito humanas. Sabe, o seu Alexandrino, ele nos ensinou assim, a enxergar, ele sempre enxergou muito longe. Ele sempre viu as coisas assim acontecerem, ele vislumbrava o futuro, né? Era uma coisa que ele passava pra gente isso também. Certo. E essa fase, esse momento que a senhora está vivendo na empresa, era um momento de muita expansão, né? A empresa estava crescendo, conquistando novas localidades, né? Como é que a senhora via isso, enfim, estando lá dentro, bem no olho do furacão? Era assim uma loucura, né? A gente tentava fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não tinha muitas condições para isso, não tinha tecnologia, né? Era tudo por telefone. Então, era muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eles davam muita segurança para a gente, né? No sentido, assim, de que amanhã vai acontecer coisa melhor, amanhã vai... a gente tinha muita confiança na empresa, porque a gente tinha muita confiança na capacidade deles. Porque eles tinham uma visão fantástica. E o Dr. Luiz, nesse momento, a senhora já trabalhando
diretamente com ele, independentemente desse episódio que a senhora relatou, mas como é que era essa convivência? Era uma convivência muito boa. Ele sempre teve muito respeito pelas pessoas, né? E eu trabalhava na época também, tinha o diretor administrativo, o Dr. Raul, e tinha o assessor, Valmiro dos Reis, que até faleceu dentro da própria empresa, né? De um infarto. E o Valmiro, a gente tinha uma ligação maior com o Valmiro, né? E ele era uma pessoa assim muito humana, muito boa também. Então nós tínhamos era muito corrido. A gente não hoje os diretores parece que eles têm mais tempo para dar mais atenção para a gente, né? E antes não, eles não tinham tanto tempo assim. A gente entrava na sala, falava o que tinha que falar e pronto. E tinha só o retorno, o que tinha que fazer. De manhã ele passava o que tinha que fazer e pronto. E eles não ficavam também dentro do escritório. Eles ficavam só fora. Só olhando a mão de obra nas plantas mesmo, na rua. Então a gente tinha contato só de manhã e à tarde, praticamente. E todo o trabalho do escritório a gente tinha que fazer. E a senhora se reportava a esse Valdomiro, é isso? A ele, o Valmiro, né? E o Dr. Luiz, né? Que eu era secretária direta dele. Aí o Sr. Alexandrino foi lá para a Industrial, eu comecei a atender o Sr. Alexandrino também. Só que o Sr. Alexandrino ficava meio período só na parte da tarde. E o Sr. Walter a senhora conheceu? Conheci, assim, porque ele ia muito pouco lá na CTBC. Ele não trabalhava direto na CTBC, trabalhava na Intermáquinas, né? Então eu conheci de vista assim, apenas. Não cheguei assim a ter um contato maior com ele, porque logo ele já faleceu também, né? Certo. E a senhora ficou na empresa direto esse tempo todo? A senhora... Não, a partir desse episódio, O episódio com o Dr. Luiz? eu fui para o almoxarifado, fiquei lá no controle de notas fiscais durante 1 mês. Aí eu pedi demissão, eu fui chamada para trabalhar no Valer, que é indústria de produtos veterinários. Eu fui trabalhar lá no departamento de vendas como secretária. E trabalhei lá há 5 anos. Foi quando fechou, foi para Montes Claros, fechou aqui em Uberlândia, a indústria. E logo depois eu voltei para a CTBC. Na época, o almoxarifado era o Zé Leonardo. E eu voltei para o departamento de compras da CTBC. A senhora saiu satisfeita da CTBC nessa época? Com o convite da Valer? Eu saí muito satisfeita, mas era uma mudança que eu queria fazer. Na época eu estava um pouco magoada com essas coisas que tinham acontecido, mas era uma mudança, eu acho que toda mudança é benéfica. Mas foi muito bom, eu acho que foi uma experiência fantástica que eu tive no Valer. Porque na CTBC, antigamente, era uma empresa assim, muito fechada. Por exemplo, nós tínhamos horário de entrada, nós tínhamos que entrar às 7h30 da manhã em ponto, se atrasasse 1 minuto você não entrava. Nós tínhamos uniforme, era saia preta, blusa branca. Se a blusa tivesse uma florzinha de outra cor, você não entrava. Sapato preto, tinha que ser sapato preto, nada mais. Então era assim muito rígido, sabe? E eram normas super rígidas, que a gente chega num ponto que você começa a confrontar, né, com tudo isso. Foi onde eu resolvi mudar. Porque o Valer era uma empresa assim, completamente diferente da CTBC na época. Já tinha uma visão mais aberta, já não tinha essa rigidez que tinha a CTBC na época. Vamos ter que interromper um pouquinho só para trocar a fita. Ok, gravando. Dona Eurípides, a senhora se referia a essa rigidez, ao uniforme, por exemplo. Quem é que controlava isso na entrada do trabalho? Tinha os porteiros, né? Seu Arcelino, na época, que era um ditador. Mas quem controlava tudo na realidade, que fazia as normas da empresa, era a Dona Ofélia, esposa do Dr. Luiz Garcia. Então, ela que impunha os uniformes,
a cor era saia, a gente não tinha que usar saia abaixo do joelho e tal. Então tinha aquelas normas assim que ela ditava. Como é que a senhora podia descrever o seu Arcelino, o trabalho dele? Como é que era esse tipo de relação? O Sr. Arcelino era uma figura folclórica, assim, né? Ele era parente da Dona Ofélia, então ele se sentia assim, o dono, né, todo poderoso da recepção. E ele não tinha diálogo. A gente chegava, se ele visse qualquer coisa de anormal dentro dos padrões, né, daquela época, ele falava: você pode voltar para casa. E a gente tentava argumentar, ele não aceitava. Então ele tinha uma figura assim, ele era baixinho, carequinha. Então ele não era muito simpático, né? Então muitas vezes, para não discutir, como não tinha argumento, ele não aceitava as argumentações, a gente ia embora. E descontava no salário, é lógico, né? Então, mas ele não tinha abertura, não tinha diálogo com ele. E tinha algum tipo de fiscalização assim com namorados? Tinha. A gente, nem na porta da empresa, a gente não podia, se chegasse com o namorado no carro, tinha que despedir, não podia dar beijinhos de despedida, nada. O seu Arcelino lá de olho? Lá de olho, ele estava de olho em tudo. E se ele visse qualquer coisa, ele chamava atenção perto de qualquer pessoa. E isso quando a senhora convivia bem com isso ou apenas suportava? Como é que era? A gente suportava, né? Porque precisava do emprego, é lógico. Mas a convivência não era muito agradável, não. Eu prefiro hoje, 1000 vezes hoje, do que naquela época. Mas eu acho que é tudo a época mesmo, né? Eu acho que naqueles tempos exigia esse tipo de coisa. E da portaria para dentro, como é que era a convivência? No ambiente de trabalho? Bom, o ambiente de trabalho era com a mesma rigidez, né? Eram os chefes, né? E com as exigências, e não tinha aquele diálogo, aquela liberdade. A gente não tinha liberdade. A gente, por exemplo, se você ia no banheiro, a pessoa ficava... Nós tivemos uma época que a gente tinha um papelzinho que o chefe, ele anotava o horário de você ir no banheiro e o horário de voltar. Entendeu? Então, você não tinha liberdade, na realidade. Era o seu trabalho, ali você tinha que fazer sem a mínima liberdade possível. Mas tinha que ir no banheiro só naquele intervalo, naquele horário que foi estabelecido? É isso que eu entendi? Não. Você tinha uns minutos para você ir no banheiro. Você não podia demorar mais do que certos minutos, entendeu? Certo. E nessa fase que a senhora, enfim, saiu da CTBC, como é que foi a sua experiência lá nessa empresa Valet? Foi uma experiência muito boa, porque o Valet era o contrário de administração da CTBC, né? Era uma empresa assim, muito aberta, muito... Tinha assistente social, que na CTBC não tinha dentista lá dentro, tinha médico, tinha tudo lá dentro, restaurante. E os nossos chefes eram muito abertos, né? Você tinha mais liberdade. Então, nós tínhamos total liberdade lá dentro da empresa. E foi um choque, né? Assim, de pensamentos, né? Porque eu saí de uma empresa totalmente fechada e fui para uma empresa o contrário, né? Então, para mim foi ótimo, foi uma experiência fantástica. Vou lhe pedir o favor de repetir o nome da Valet completo, porque a hora que a Instituto Valet de Produtos Veterinários. Certo. Instituto Valet de Produtos Veterinários. Naquela hora a gente estava sem estar gravando. E depois, como é que foi essa sua volta? Como é que se deu a volta à CTBC? Eu saí do Valet dia 30 de outubro
de 83, e comecei a distribuir meus currículos, né? Novamente, nessa época eu já estava fazendo faculdade. E mandei meu currículo para a CTBC novamente. E eu tinha um cunhado que trabalhava no almoxarifado com o José Leonardo, entregou meu currículo para ele. E ele, como ele me conhecia, ele me chamou para trabalhar com ele novamente. Não ficou nenhum ressentimento? Não. Não. Ficou não. E aí o que a senhora foi fazer lá? Eu fui trabalhar no departamento de compras. E no departamento de compras, eu fico olhando quando eu comprava para todas as empresas do grupo, na época. Tinha a ABC Oliveira, tinha a empresa lá em São Paulo de aviões, tinha o Consórcio Nacional ABC, ABC Inco. Então a gente fazia compras para todas as empresas, tudo na mão, né? Tinha um mapa que tinha que cotar com 8 empresas, com 8 fornecedores, tudo por telefone, ficar no telefone o dia inteiro. E a gente tinha que dar conta, nós tínhamos que dar conta de fazer todas as compras num período. Nós tínhamos as requisições, tínhamos a data, né, para entregar aquele material. A senhora disse que as compras eram cotadas em 8 fornecedores? 8 fornecedores. Isso era uma norma? Era. E a senhora já não tinha para alguns itens, alguns fornecedores mais conhecidos? Nós tínhamos aqueles fornecedores que a gente geralmente cotava, né, fazia as cotações. Cada produto tinha os seus fornecedores específicos, né? Vamos descrever um pouquinho como é que era esse processo de trabalho. Como é que chegava uma ordem de compras para a senhora e como é que esse material finalmente chegava uma requisição da empresa, né, via malote. A gente preenchia o mapa de cotação com o produto solicitado. Por exemplo? Por exemplo, para a ABC Oliveira, eu comprava chapas, né, de aço, chapas para construir as mesas, para fazer... Eles faziam portas, janelas, né? Então ferragens, ferros. E eles solicitavam com as especificações que eles necessitavam. E a gente preenchia um mapa, tinha um mapa para a gente preencher com os produtos, fornecedores. E a gente ligava para os fornecedores e via os preços. Aí a gente passava tinha o Augusto na época, que ele que analisava, né, as cotações, e passava para o Zé Leonardo, que era o nosso chefe, para avistar, para dar o ok das compras. E a gente ligava novamente para o fornecedor, confirmando o pedido. Certo. E isso vinha para um almoxarifado? Era o do almoxarifado. Aí a gente confirmava o pedido com o fornecedor, ele entregava no local solicitado. Nossa. Certo. E havia, assim, problemas ou essas entregas eram naturais? Às vezes tinha problemas de prazo de entrega, né? Que não tinha material. Tinha época, por exemplo, ferro, né? Às vezes tinha época que o fornecedor não tinha estoque, tinha que esperar e causava às vezes problema, reclamação, né? Mas só eram coisas assim que acontecia que nós não tínhamos como evitar, né? E independentemente do nível de atividade da empresa ou das empresas, a senhora fazia compra tanto para esmagadora de óleo de soja, quanto para a empresa de telefonia? Em construção também. A gente fazia todo tipo de material de construção, porque a CTBC ela sempre o grupo estava sempre construindo em algum lugar, né? Então material de construção todinho, a gente que comprava, a gente que vinha a especificação dos engenheiros, né? E a gente comprava o material. Pelo mesmo procedimento? Pelo mesmo procedimento, era o mesmo procedimento. Porque na época não tinha computador, não tinha nada, né? Era tudo na mão.
As anotações eram feitas à mão? À mão, tudo à mão. Certo. E isso tudo funcionava nas dependências do almoxarifado? Do almoxarifado lá na Algar, na Industrial. Certo. E era um local... É onde é o arquivo hoje, né? A Space, o arquivo SEDOC. É lá, naquele local que a gente trabalhava. E era um almoxarifado central para todas as empresas do grupo? Para todas as empresas do grupo. Isso era bom ou era ruim, hein, dona Maria? Aliás, o almoxarifado em si era só da CTBC, porque o material era entregue na própria empresa, né? Mas o almoxarifado da CTBC era para a CTBC como um todo, para ser jornais, porque a gente comprava também para ser jornais. Era tudo centralizado. E as compras também ali no... Também. Certo. E a senhora ficou nesse trabalho até o momento da informatização, ou como é que foi esse seu processo? Não, eu saí antes da informatização. Eu saí em 91 do almoxarifado, porque a empresa, até então, ela não tinha um controle patrimonial. A empresa não sabia o que tinha, na realidade, né? De imobilizado, de imóveis, de tudo, né? E nós formamos uma equipe com um novo coordenador, Círio Silva, e montamos o controle patrimonial da empresa, onde nós fizemos o projeto do controle patrimonial, montamos a equipe e fomos a campo, né, para fazer os levantamentos do que a empresa tinha. Certo. Isso foi uns 5 anos em levantamentos, em concretização do projeto e tudo mais, em plaquetar tudo. Isso já era um momento em que o grupo passava por uma reestruturação. Por uma reestruturação muito grande. Foi a época que o Dr. Luiz trouxe o Mário Grossi, né? E que teve toda essa... Para mim, foi a maior mudança que a CTBC teve até hoje, foi nessa época. Porque até então era uma empresa assim, muito familiar, né? Trabalhava assim, toda a família, tanto por parte dos Garcia, quanto por parte da Dona Ofélia, né? E através dessa reestruturação, quer dizer, acabou com as mordomias que tinham, né? E acabou também com tudo aquilo, por exemplo, tinham muitas empresas que a CTBC é que financiava a permanência dela no mercado, né? E chegou num ponto que a CTBC não aguentava mais isso. Ela tinha que tomar uma postura, senão nem ela não ficava no mercado, né? E foi onde aconteceu essas mudanças, que fecharam algumas empresas que estavam dando prejuízo. O senhor Mário Grossi fez toda a mudança, quer dizer, foi uma reestruturação muito forte na empresa, foi muita gente despedida, né? E demitida. E ficou realmente assim uma empresa mais enxuta, né? E uma empresa assim voltada mais para o próprio negócio dela. Certo. Como é que a senhora definiria o seu Mário Grossi? Como é que a senhora poderia descrevê-lo? Eu defino como salvador da pátria, quase. Porque foi engraçado que ele é um senhor assim, bem pequenininho, franzininho, né? E que enfrentou tudo, né? O Dr. Luiz deu carta branca para ele, é lógico. E ele enfrentou todas as adversidades, né? Pessoas que tinham um poder fortíssimo dentro da empresa, ele conseguiu, né, tirar essas pessoas e ter uma nova forma de gestão. Foi uma gestão assim mais concentrada em objetivos, né? E eu acho que foi a porta aberta para o que somos hoje. Ele abriu essa porta para a CTBC de hoje. Esse trabalho no qual a senhora se meteu, a senhora estava relatando do controle patrimonial, era parte também dessa... Era.
dessa nova forma de gestão. Isso. Né? E a senhora estava descrevendo esse trabalho de reconhecimento dos ativos do grupo. Como é que isso se deu? A senhora se meteu nisso de corpo e alma? Né? Era um trabalho assim muito interessante, né? Foi um trabalho assim onde ninguém conhecia, ninguém sabia o que era um controle patrimonial. Nós não tivemos treinamento, nós visitamos todas as empresas aqui de Uberlândia, Resende, Universidade, para ver como eles tinham feito o trabalho deles. Foi através daí que nós montamos, né, o nosso trabalho de uma forma diferente. Mas foi uma oportunidade que nós tivemos, eu e os meus companheiros, de novidade, né? De um trabalho novo, de um crescimento profissional, que eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que visar o nosso crescimento profissional, nosso conhecimento, que é uma coisa que ninguém tira da gente, né? É o conhecimento. E era um trabalho novo. Como era um trabalho novo, as pessoas, elas valorizavam mais também, né? Elas tinham uma expectativa muito grande. Certo. Isso demorou todo esse tempo? Demorou durante 4, 5 anos, por aí, porque foi um trabalho muito grande. A empresa tem 273 localidades. Tinha torres, assim, é um ativo muito grande que a empresa tinha. E ela não tinha conhecimento de nada, entendeu? Tem que levantar desde imóveis até móveis? Até a cadeira, mesa, os imóveis, torres, centrais telefônicas, tudo. Isso não estava catalogado? Não existia. Não tinha nada. E o resultado desse levantamento era usado como? Foi usado de que maneira? O resultado foi usado assim, por exemplo, tinha muito imóveis, né, da CTBC que ela não sabia que ela tinha, que depois foi sendo utilizado para construir centrais telefônicas, torres hoje de celular, né, e centrais telefônicas, por exemplo, foram utilizadas para depois digitalizar. Eram centrais analógicas, eram centrais assim, muito velhas que depois foram sendo trocadas e foi sendo utilizado para isso. A nível também de seguro, né? Porque os imobilizados da empresa, as centrais telefônicas não tinham seguro. Então, a partir daí, a gente já começou a fazer o seguro. Se acontecer algum sinistro, a gente tinha como avaliar o sinistro e saber onde que era, como que era, quantas linhas tinham. Era uma ferramenta de gestão. Era uma ferramenta de gestão, na realidade. E depois de vencido esse desafio, o que a senhora, ao que a senhora se dedicou na empresa? Aí eu fui a gente começou a mexer com normas internas. Nós começamos a descrever as normas internas da empresa. Eu fui para o financeiro, trabalhar em contas a pagar, controle de notas, várias atividades no financeiro. E a partir daí começou já um objetivo da ISO 9002, né? E eu fui convidada para trabalhar nesse projeto da ISO 9002. Eu comecei como monitora da qualidade dentro do meu centro de resultado, descrevendo normas, instruções de trabalho de cada atividade, porque tinha N atividades que a gente não sabia o que as pessoas faziam realmente, não tinha como nem o coordenador gestionar, né? Começamos a descrever, e eu comecei a trabalhar nesse projeto. Eu fazia as minhas atividades dentro do centro de resultado e, ao mesmo tempo, eu trabalhava como monitora da qualidade.
Mas aí, na verdade, foi a primeira vez que que a empresa enfrentou esse desafio da qualidade, né? Foi, a primeira vez. Ela começou a sentir a necessidade de ter o processo de qualidade em si, né? Das pessoas, de começar a culturar as pessoas, a fazer certo da primeira vez, para não ter retrabalho, né? Porque isso também é uma forma de diminuir custo. Perfeito. E a gente começou esse trabalho. E como é que foi esse processo todo até a conquista da certificação? Foi muito árduo. A gente trabalhou muito descrevendo todas as atividades das áreas, né? E a partir daí a gente começou a escrever as normas, né? Para cada atividade, as instruções de trabalho. Começamos a estudar a norma ISO 9002, cada item da norma. E começamos a fazer os treinamentos, treinar as pessoas também. E dentro de cada item da norma tinha cada procedimento que a gente tinha que escrever dentro da realidade da CTBC, né? E o manual da qualidade e tudo mais. Isso demorou, foi um trabalho assim bem muito grande, e ao mesmo tempo foi muito bom, muito gratificante. Foi um aprendizado excepcional. E quando veio a notícia da certificação? Foi o dever cumprido, né? Aquela sensação assim de que você conseguiu o seu objetivo, conseguiu realizar aquela meta, né, que a gente tanto esperava. Foi uma sensação muito gostosa, muito boa mesmo. Foi um alívio, né? A senhora diria que a partir desse momento, essa cultura começa a ficar mais presente no cotidiano da empresa, essa cultura da qualidade? Como é que a senhora vê isso hoje? Hoje as pessoas, elas dão mais valor a esse tipo de coisa, porque no início foi muito difícil, porque as pessoas elas não davam valor a normas, elas queriam fazer da forma que elas achavam que deveriam fazer. E o aculturamento é o mais difícil. A gente incutir, colocar na cabeça das pessoas que elas têm que fazer de acordo com o que a empresa está solicitando e não o que ela acha que está certo fazer. Então, esse foi o trabalho mais difícil que a gente teve. E hoje as pessoas já estão mais aculturadas, mais aceitando, mais, parece que elas já estão mais engajadas nisso aí. Com as mudanças, aquelas pessoas que não conseguiram, né, se adaptar, elas automaticamente saíram da empresa. Tá. A senhora diria que hoje essa cultura já está mais... Está mais arraigada nas pessoas. Certo. Pois bem, dona Eurípides, e depois desse desafio da qualidade, dessa consolidação da qualidade no cotidiano da empresa, qual foi o seu novo desafio? Eu fui para o financeiro, eu fui trabalhar no financeiro, só que eu não deixei a qualidade. Eu era auditora da qualidade, né? E eu trabalhava no financeiro, no controle de mútuo do grupo, e algumas atividades do financeiro. O que é controle de mútuo? O mútuo é tipo como eu diria, seria um fluxo de caixa do grupo, assim. Por exemplo, se a Space deve alguma coisa, vai pagar alguma coisa para a CTBC, ela paga através do mútuo. Seria um banco, tipo um banco entre as empresas, que era controlada pela Algar, que é controlada pela Algar, porém cada empresa tem o controle, né, do seu controle. Então tinha várias despesas que eram trocadas através de apenas um documento. Você pagava uma empresa do grupo através de um documento e era debitado ou creditado na Algar.
Como se fosse uma caixa de compensação? Isso, uma caixa de compensação. E a senhora continua lá até hoje? Como é que é isso? Não, em 99, 2000, ano 2000 mais ou menos, eu fui para a área de apoio administrativo. É onde a gente administra todos os contratos de prestação de serviço da empresa, a nível de limpeza, recepção, vigilância, pool de veículos, prédios, administração de infraestrutura dos prédios. Certo. Nós trabalhamos eu e o Marcílio lá. É o que a senhora faz agora? É o que a gente faz agora. Certo. Como é que a senhora vê daqui para diante o futuro dessa empresa, dessa companhia? Como é que a senhora consegue enxergar depois de toda essa experiência anterior? Olha, eu vejo o futuro da empresa, eu vislumbro a empresa assim num lugar muito bom, entendeu? Assim, a nível de mercado, porque a empresa ela está sempre na frente. Ela visa sempre o futuro, ela pensa mais no futuro do que no presente. Então, a gente está na empresa hoje já vislumbrando daqui 10 anos, daqui 5 anos, entendeu? E o mercado hoje, a maioria dos produtos, a nossa empresa sempre é pioneira, né? Então, eu vejo a CTBC muito bem. Apesar de que ela é muito pequenininha diante das outras, né? Ela é um peixinho diante de tanto tubarão por aí, né? Mas ela é um peixinho que ela sabe nadar melhor do que esses tubarões, sabe? Eu vejo a CTBC assim, que ela nada mais rápido, ela tem uma visão melhor que as outras. Na verdade, ela tem uma tradição de... Tem porque o seu Alexandrino, ele sempre falava, né? A nossa empresa, ela vai crescer tanto, o seu Alexandrino enxergava 100 anos na frente. Eu acho que foi através dessa visão dele que a empresa chegou hoje e vai chegar na frente também. Sabe? E hoje as pessoas que estão lá, o Dr. Luiz sempre, ele tem a mesma visão do pai dele, né? Ele teve essa convivência, criação e tudo mais. O pai dele deixou isso para ele. Dona Eurípides, um segundinho para a gente tocar uma fita, rapidinho. Ok, gravando. Dona Eurípides, a senhora estava se referindo a essa questão, ao futuro da empresa, que na verdade esse é um futuro que já vem sendo desenhado há muito tempo, né? Que a senhora diz que isso está meio que na genética da CTBC, isso faz parte do seu DNA? Faz parte. Eu acho que a empresa ela vai crescendo e a gente vai crescendo junto com ela, né? A gente tem quer realmente, parece que está no sangue da gente de ver a empresa. Ela tem uma visão assim muito diferente de todas as empresas, né? Nós lá, por exemplo, eu vejo a CTBC naquela época que a gente tinha que usar uniforme, tinha horário para entrar. Hoje não. Hoje nós somos diferentes de todas as empresas, porque hoje nós não temos horário para entrar, nós temos horário móvel, nós trabalhamos por objetivo, né? Nós não temos cobranças. Hoje nós somos associados, nós não somos empregados. Hoje nós somos assim extremamente respeitados a nível de profissional, tá? E a liberdade que a gente tem na empresa de falar o que pensa, o que a gente quer realmente é muito importante. A abertura que a gente tem dos nossos coordenadores, hoje nem é chefe, é coordenador, né? Os nossos diretores, a gente pode chegar até eles e conversar com eles normalmente como associado normal, entendeu? E o sistema em si da empresa, ela
ela nos dá a garantia de que o crescimento dela vai ser cada vez maior. Porque a forma dela trabalhar essa liberdade, essa forma, ela dá liberdade de criatividade pra gente criar, né? A gente dá sugestões. Eu queria que a senhora falasse agora um pouquinho de uma entidade que está presente em toda essa conversa, embora não tenha sido citada até agora, que é o antigo assinante, o atual cliente. Tudo isso é feito para ele, né? É. Como é que é a sua visão disso? Como é que é o seu conceito disso? O cliente, antigamente, era assinante, né? Era aquele que comprava um telefone, como a empresa era um monopólio, né? Então ele comprava um telefone, a gente prestava o serviço para ele e pronto, né? Hoje não, hoje a visão que a gente tem de cliente é que nós estamos aqui para servi-lo. E nós temos que... Nós não estamos aqui apenas para resolver o problema dele, nós estamos aqui para descobrir o que ele quer, né? É tentar, além de resolver o problema que ele possa ter, mas procurar soluções para ele, né? Dar soluções para o nosso cliente e descobrir coisas que ele vai precisar talvez no futuro, que vai resolver o problema dele no futuro também. Então o cliente, o Dr. Luiz sempre fala nas reuniões que o nosso cliente é um Deus, que nós temos que vê-lo como Deus. E nós temos que tratá-lo assim. Nós não respeitamos Deus, nós não amamos a Deus. Então nós temos que ter essa mesma postura com o nosso cliente. Porque ele que paga o nosso salário, ele é que faz a sobrevivência da empresa. Então nós temos que ter essa postura para com o nosso cliente. Então nós temos que respeitá-lo e procurar ajudá-lo no que for possível. E não fazer tudo isso por obrigação, mas com prazer e com amor acima de tudo. Certo. A senhora, com todo esse tempo de estrada dentro da CTBC, a senhora diria que a recíproca é verdadeira? Quer dizer, que o cliente reconhece isso de algum modo? Acredito que sim. Nós temos muitos feedbacks positivos. Mas sempre tem aqueles clientes que não satisfeitos também, né? Mas a maioria, eu acredito que a maioria, através das pesquisas, a gente tem muitos feedbacks positivos e clientes que não sairiam da CTBC por nada, que realmente são fidelizados, né? E a nossa empresa, ela é uma empresa assim ela visa muito a comunidade. Ela tem muitos trabalhos, né, com crianças, que é o projeto Criança, o projeto tem a educação. Então, isso o cliente, ele tem uma visão. Hoje em dia no mercado, eles estão visando muito, né, a empresa cidadã. E a CTBC é uma empresa cidadã. E ele está olhando muito isso, né? É um pouco do exercício. É uma troca, né? É a responsabilidade social. Perfeito. Isso a senhora considera que encanta, que também encanta clientes, esse tipo de atitude? Eu acredito que hoje as pessoas elas estão mais humanizadas, né? E com isso encanta realmente. Tem muito cliente, às vezes, que prefere a CTBC, fala assim, ela é uma empresa regional, a CTBC é uma empresa regional, eu vou dar... É lógico que eu vou valorizar uma empresa regional, uma empresa que ajuda a nossa sociedade. Eu acredito que além dos serviços que a CTBC presta, né, a tecnologia, o cliente vê isso na CTBC. Perfeito. O seu cotidiano hoje, dona Eurípides, como é que ele se estrutura? Quer dizer, a senhora está no trabalho fazendo exatamente o quê e como é que a sua vida se estrutura hoje? O meu trabalho, o dia todo é administrando as pessoas, né? Então, tem diversos conflitos, diversos problemas. Tem a vida pessoal também, né? Que eu tenho 2 filhos hoje,
que às vezes eu tenho que sair para levar em médico, para ir na escola e tal, mas a gente tem essa liberdade, esse jogo de cintura, né? A gente trabalha 8 horas diárias, né? E eu chego na empresa às 7 horas da manhã e saio 11h30 para buscar meu filho na escola, talvez até antes. E 1h eu estou de volta, eu saio 5h30, às vezes a gente sai mais tarde também, dependendo da necessidade. E como tem muitas mudanças, né? Aliás, lá nas TBC a gente fala assim, nós mudamos hoje de manhã, à tarde você está mudando tudo de novo, né? É a mudança assim, contínua. Então é mudança de layout, então a gente não sabe amanhã o que a gente vai fazer, onde que a gente vai estar, entendeu? Essa expectativa constante. A gente deixou para trás o seu casamento. Não, eu não fui casada, né, no papel. Eu tive um relacionamento de muitos anos e com esse relacionamento eu tive meus filhos. Então, hoje eu sou sozinha, crio os meus 2 filhos sozinha. Qual é o nome deles? Matheus, com 12 anos, e a Thalita, com 8. O Matheus, com 1 ano e 7 meses, ele teve meningite, ele ficou deficiente auditivo. É onde eu tenho um trabalho maior com ele, assim, tive 4 anos de fonoaudiologia todos os dias, que eu tinha que levar antes, esse ficava em hotelzinho e tal. E a empresa me ajudou muito nessa época, foi a época assim que ficou hospitalizado muitos dias, eu tive que ficar com ele, que ele começou do zero de novo, né? E na época eles me deram esses dias de licença para eu pagar com hora extra depois, entendeu? Então eles me deram uma abertura, uma ajuda muito grande nesse sentido. Dona Eri, a senhora tem sonhos? A senhora sonha? O que a senhora sonha? Não no sono, mas assim, para o futuro. Olha, eu tenho um projeto de vida. É montar uma pousada numa praia do Nordeste. Se Deus quiser, eu vou realizar, entendeu? Porque eu já tenho 29 anos de trabalho, né? E eu adoro praia. O mar, para mim, é assim, apesar de eu não morar no mar, mas todas as férias que eu tenho oportunidade de dinheiro, eu vou curtir. E o meu sonho, o meu objetivo de vida é esse. Montar uma pousada e ter uma vida assim ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque aqui hoje a gente não tem, né? Não tem tempo para nada, nem para cuidar da gente mesmo, né? A senhora já escolheu o local? Não, tem Fortaleza, tem Natal, ainda não. Porto Seguro, tem alguns lugares assim que eu gosto muito, mas ainda não escolhi, não. Acho que Deus vai escolher por mim. Dona Eri, o que a senhora diria para um associado que estivesse chegando agora na empresa, que fosse começar hoje, e a senhora fosse recebê-lo, o que a senhora diria para ele? O que eu diria para ele é muito trabalho, muita responsabilidade e principalmente comprometimento. Eu acho que isso é fundamental, sabe, para um sucesso na empresa e galgar, né, um lugar melhor na empresa e tal. Porque algumas pessoas têm oportunidades e outras não, né? Acho que depende do lugar onde você está trabalhando, você tem as oportunidades. Certo. E o comprometimento é o eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental o comprometimento, porque através disso aí você vai procurar fazer um trabalho melhor, você vai procurar a vislumbrar a empresa de uma forma diferente, né? Ela vai ter mais amor pela empresa. Eu acho que nós que trabalhamos desde o início, o amor que a gente tem pela empresa é muito grande.
E a gente às vezes verifica que as pessoas hoje, elas não têm esse amor, né? Eles vão ali para ganhar o dinheiro deles e pronto, e não é isso. Eu acho que a gente faz parte da vida da gente. Afinal de contas, o maior tempo da vida da gente é dentro da empresa. Então a gente tem que procurar a fazer o melhor possível para o crescimento da empresa e automaticamente o crescimento da pessoa, né? Aquela pessoa que está ali. Eu desejo muito boa sorte para essas pessoas e que o que eu digo para elas é que realmente elas estão trabalhando na melhor empresa aqui de Uberlândia. Bom. Dona Eurípides, eu já estou satisfeito. A senhora teria alguma coisa que a senhora gostaria de ter dito e eventualmente não disse, não foi provocada, gostaria de dizer? Não, acho que eu disse tudo, né, que tinha. Como é que foi para a senhora ter dado esse depoimento? Foi muito bom, parece que foi um desabafo, né? Como você tivesse... É um filme que passa na sua vida, né? Desde a infância, coisa que hoje a gente não tem tempo nem de fazer, né? Então isso parece que foi um retrospecto, né? Que foi feito da minha vida e que talvez a gente tenha até... passe a analisar algumas coisas que a gente não fez, né? E que a gente começa até a pensar mais sobre algumas atitudes, algumas coisas que ele fez ou deixou de fazer. Eu sempre digo que eu nunca me arrependi do que eu faço. E eu arrependi, às vezes, de alguma coisa que eu deixei de fazer. Então, e tudo que eu fiz até hoje foi assim, com muito amor, sabe? E eu não arrependi de nada. Eu sou uma pessoa feliz, o que eu posso dizer para vocês, com todos os problemas e com todas as dificuldades, eu posso dizer de coração que eu sou uma pessoa muito feliz, muito mesmo. Que bom, muito obrigado, viu, Dona Eurípides?